Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências com o conteúdo da Terra no Espaço, livro didático, leitura das páginas 136 e 137. Aqui está a imagem do nosso planeta Terra, né? O homem então sempre teve muita curiosidade em entender como que se formou o planeta, se existia mais planetas, o Sol, como que o Sol se formou, por que que ele emite luz, ou só emite luz ou emite outra coisa, a Lua, né? Por que que existe determinados tempos que nós enxergamos a Lua somente à noite, e por que que durante o dia não, né? Será que durante o dia ela fugia, né? E assim sempre moveu o homem na questão de curiosidade. Então, o homem sempre teve essa curiosidade de saber, será que somos únicos dentro do universo? Até hoje, né? O homem sempre está em busca dessas respostas, né? Nós vamos para outros planetas, já estamos descobrindo outras galáxias e assim vai. E não seria diferente antigamente. Então, nos registros que se tem, tanto escrito, pinturas, desenhos, né, representações, sempre foi encontrado, né, registro referente ao céu, né? O homem sempre teve essa curiosidade do universo. Somos únicos, né? As estrelas, a formação delas, como que é o movimento da Terra, por que que nós temos o dia e a noite, as estações do ano, né? E principalmente a formação, né? Como que ocorreu a formação do universo? Isso sempre moveu o ser humano. E com as observações, né, que o ser humano foi tendo, né, ao longo da história, nós tivemos duas civilizações muito importantes para isso, né, para esse contexto histórico, que foi a sociedade grega e egípcia, né? Então elas foram as primeiras que formaram uma forma de, as primeiras que fizeram, né, as primeiras formas de medir o tempo e também os primeiros calendários, tá? Isso era muito importante para eles, para auxiliar na agricultura. Então, eles tinham um controle maior, né, o que seria, olha, essa época nós podemos ter certo plantio, essa época chove-se mais, né? Então, eles tinham esse controle por causa desses registros que antigamente continham. Aí construíram os primeiros modelos também cosmológicos, né? Esses modelos cosmológicos nada mais é do que representações gráficas, né? Para descrever o céu, os astros, né? Os astros que continha neles. Então, era observação que eles faziam ao longo de anos, né? Então, são essas observações. Então, foram os primeiros modelos cósmicos e também era uma forma de explicar, tentar explicar o início e a evolução do universo. Isso sempre moveu o ser humano e eu acredito que sempre vai mover essa questão da curiosidade. E com esses registros dentro das civilizações, né, que tínhamos ali da história, surgiu então o primeiro modelo, né, do universo, que é o modelo geocêntrico, e quem defendia esse modelo é o Aristóteles, tá? Então ele defendia esse modelo dizendo que quem era o centro do universo é o planeta Terra e os outros planetas que faziam esse movimento em volta dele, inclusive a Lua, tá? Então ele falava que a Lua também girava em torno do planeta Terra e junto com os outros planetas, como se fosse uma órbita, né? E o Sol também. Então, esse movimento desses corpos celestes deveriam orbitar em volta do planeta Terra em movimentos circulares bem definidos e em uma velocidade constante, tá? Então, geocêntrico. Geo é terra, cêntrico, o centro do universo, porque era o registro que eles tinham na época, porque eles observavam muito que o Sol nascia sempre na mesma posição, né? No caso, no mesmo direcionamento, que era o leste, ia se pôr no oeste. As estrelas estavam quase sempre na mesma posição. A Lua também fazia esse mesmo movimento, né? Aparecia de um lado e ia se pôr do outro. Então, para aquela época,
Então, esse era o conceito mais aceito. A Terra era fixa e quem orbitava em volta delas eram os corpos celestes. E isso também inclui o Sol e a Lua, tá? Então, esse modelo aí é conhecido como modelo geocêntrico, defendido então por Aristóteles. Ok, então nesse meio ali, né, da história, surgiu então, né, um grego chamado Aristarco de Samos, né? Então ele foi o primeiro a defender a ideia do sistema heliocêntrico. Só que na época não foi muito aceito, né? Porque ele não tinha como fazer essa contraprova, ele era somente das observações que ele tinha, né? Na então ele começou a observar que alguns corpos celestes não se mantinham sempre no mesmo posicionamento, mudava, alterava. E uma das teorias, né, defendidas pelo modelo geocêntrico falava que era um movimento, né, bem ordenado, né? E ele falou assim, tá, se é um movimento, né, vamos dizer assim, circulares, bem definidos, por que existe então alguns corpos celestes que muitas vezes muda o seu posicionamento, não deveria? Então ele começou a questionar isso e ele propôs um modelo que não era a Terra o centro do universo, mas sim o Sol, que na época, né, não foi aceito porque ele não teve como comprovar isso. Ele tinha suas observações, mas ele não teria como comprovar. E em 1543, o Nicolau Copérnico, então, ele publicou um livro chamado Das Revoluções das Esferas Celestes, e lá ele apresentou o sistema, então, é o sistema de heliocêntrico, e também lá ele apresentou que os planetas faziam um movimento. E esse movimento, então, era uma órbita, né? Então, ele apresentou, então, na verdade, dois movimentos, né? Ele apresentou o sistema heliocêntrico, que é o quê? O Sol é o centro do universo, ó, então o Sol é o centro do universo, e também que os planetas faz um movimento numa órbita, num sentido, né? E, e com isso ele abriu caminho para vários seguidores, né? Como Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton, que depois eles acrescentaram muito, né? Até a relação da gravidade, em relação da massa dos planetas, né? Da atração gravitacional, enfim. Então eles trouxeram vários conhecimentos, mas quando Nicolau Copérnico abriu, né, os olhos, vamos dizer assim, dos cientistas na época, certo? Então, heliocêntrico. Heliocêntrico é hélio, Sol é o centro do universo e os planetas faz um movimento em sua volta, numa órbita, né? Claro que hoje nós sabemos que é um movimento elíptico, né? Esse movimento que eles fazem, que eles realizam. E atualmente, então, nós sabemos que o Sol ele não é o centro do universo como um todo, mas sim do sistema solar, tá? Então, que isso fique bem claro. O Sol, ele está no centro do sistema solar, né? Onde está o planeta Terra, e não do universo como um todo, né? Então eles acreditavam que o Sol ficava no centro do universo como um todo. Mas hoje nós já conhecemos várias outras galáxias e assim vai, né? Então, galera, acredito que seja isso. Não esqueça esses dois modelos muito importantes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.